Olha, Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Para onde o Senhor, para onde a senhora está olhando? Coloque os seus olhos na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E o que o texto está dizendo hoje aqui da Bíblia para nós é que nós não devemos tirar os nossos olhos dessa promessa. A visão é tudo. Aonde você almeja chegar, onde você almeja alcançar, você tem que fixar os seus olhos lá, é o seu alvo, né? Sabendo que até o senhor, a senhora chegar nesse alvo, existe vários obstáculos. Por isso que a Bíblia está chamando a nossa atenção, que nós devemos colocar, fixar, eu gosto dessa palavra, fixar os nossos olhos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que acontece? O inimigo, ele quer tirar os seus olhos das promessas de Deus. O inimigo quer tirar os seus olhos da palavra de Deus. Então, ele vai causar uma distração. Ele vai causar algo que vai te distrair, que vai fazer você ficar distraído aí, sem colocar os olhos na palavra, na promessa de Deus. Bom, com isso você vai deixar de acreditar, você vai deixar de crer. Com o passar do tempo, você vai achar que aquela promessa não é para você, que aquilo não fazia sentido algum, que não tem como acontecer isso. É uma mentira, é uma distração que o inimigo ele criou, uma situação ruim que ele criou e conseguiu fazer com que o Senhor tirasse os olhos da palavra de Deus, das promessas de Deus. Mas hoje eu estou aqui para encorajar o Senhor a fixar os seus olhos nessa palavra, na palavra do Senhor, e não permitir com que o inimigo venha fazer com que o Senhor tire. O Senhor Jesus disse lá em Lucas, vamos pegar lá Lucas, você tem a Bíblia aí? Eu gosto de ler a Bíblia, um versículo curto, e eu poderia somente narrar ele, mas é muito importante nós fazer a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 17, o versículo 32, Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só, o Senhor Jesus ele está falando aqui, num contexto sobre a volta, sobre a vinda dele. E muitas pessoas até hoje, não acreditam que Jesus ele voltará, não acreditam na vinda de Jesus. Então, depois de Jesus contar lá como é que vai ser a vinda dele, os fatos, os acontecimentos, Jesus diz o seguinte: olha, lembrai-vos, considerai-vos a mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Bom, o anjo do Senhor chegou até a casa do Ló, até a família do Ló, e deu um aviso para eles. Eles receberam um grande livramento de Deus, Eles viviam em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra seria destruída. Então o anjo do Senhor, por intermédio da oração lá do patriarca lá, do Abraão, chegou até a casa do Ló e deu o aviso para eles que a cidade seria destruída e que eles deveriam sair. Porém, quando fosse o momento deles sair daquele lugar, daquela cidade, de abandonar aquele local, o anjo diz: vocês não podem olhar para trás. Esse foi o aviso, o alerta que o anjo deu. Então, o que aconteceu? A mulher do Ló, ela acabou olhando para trás e ela ficou paralisada em estátua de sal. Bom, olhar para trás não tem nada a ver hoje com se tornar como ou como ficar uma estátua de sal. Porém, olhar para trás hoje representa para a gente hoje uma prisão. Tem muita gente que não está olhando para Jesus, para a palavra de Deus, porque está aprisionado. Há alguma coisa que aconteceu no passado, alguma coisa muito ruim, e é exatamente essa distração que o diabo quer causar na sua vida, essa distração da negatividade, da tristeza. Sempre que você olha para trás, você fica triste. Sempre que você olha para trás, você desanima. É isso que o inimigo quer,
Por isso que o Senhor Jesus está dizendo: considerai, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, Jesus está dizendo: não olhe para trás, meu irmão, olhe para o autor e consumador da sua fé, fixe os seus olhos em Jesus, manda essa tristeza embora. Com todo respeito, talvez o que aconteceu no passado foi muito triste, porém, o que vai ajudar o Senhor a ficar olhando para trás hoje, ficar aprisionando esse passado? Deus tem coisas novas para você, mas enquanto você olha para trás, sempre vem a frustração, sempre vem a tristeza. É isso que o inimigo quer causar na sua vida. Por isso, o Senhor não tem que aceitar. O caso dela possa ser que ela era apegada àquele local, ela era apegado àquele, não sei, a Bíblia não revela o motivo pelo qual ela olhou para trás. O fato é que ela olhou para trás. Nós não devemos olhar para trás, nós devemos seguir adiante, nós devemos prosseguir. Nós não temos que nos apegar a coisas que aconteceram, talvez até coisas boas, porque eu tive o resultado ontem, graças a Deus, mas eu preciso do resultado hoje. Se eu ficar aprisionado nesse resultado de ontem, hoje possa ser que eu não tenha o mesmo sucesso. Então, não cometa o erro que a mulher do Ló, ela cometeu. Olhe para frente. Deus tem coisas novas para você, Deus tem bênçãos para você, Deus quer liberar, olha, coisas maravilhosas na sua vida, mas talvez o inimigo está fazendo você olhar para trás. Porém, Deus está falando com você: olhe para frente, prossiga, viva o novo de Deus no nome de Jesus. O Pedro estava diante de Jesus, nós já vimos aqui esses dias aqui na nossa oração, e ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para os lados, e ali ele sentiu medo e começou a afundar. É isso que Jesus está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Com certeza você não vai querer ficar parado, você não vai querer ficar aprisionado ao passado. Livre-se. Deus, ele tem toda a condição para ajudar você, por mais difícil que seja. Eu sei que tem situações que parecem, ou nós sentimos que são irreparáveis, que não tem como, mas o Senhor Deus, eu quero dizer para você, Ele tem solução para todas as coisas, Ele cura qualquer doença. E o primeiro passo para você curado é você olhar para frente, olha para o presente, olha para o futuro. Deus tem coisas boas para você. Você já parou para pensar nisso? Nós não estamos no futuro ainda, estamos no presente. Mas quando nós olhamos para trás, o inimigo consegue embargar o seu futuro. Que segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus é que seja de paz. Mas você já prestou atenção? Essa paz nunca chega, porque você sempre olha para trás. Olhe para frente. Pegou o copo com água? Pai, obrigado, Pai. Nós queremos colocar os olhos em Ti. E com os olhos fixados no Senhor, eu peço a bênção sobre esta água. Tem situações que são difíceis, ó Pai, mas o Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor pode agora, meu Deus, dar capacidade para esta pessoa, para ela deixar de olhar para trás e olhar para frente. E vencer, ser uma vencedora, um vencedor, em nome de Jesus. Beba da água. Obrigado, Jesus. Olha que o bom Deus te abençoe. Um abraço do seu amigo todos.